Olá! E hoje eu vim aqui para dar uma sequência nesses vídeos sobre visto, nessa temporada de vídeos aí, para falar sobre o visto que eu mais aplico aqui dentro do meu escritório desde que eu cheguei e comecei a advogar em Portugal. É o visto D7, né? Aquele para beneficiários de rendimentos. Ele ficou muito conhecido como um visto para aposentados. Porque parece que um rendimento que a pessoa tem que não precisa trabalhar pode ser só aposentadoria, mas não é bem assim, né? Tem a aposentadoria, que aqui em Portugal se chama reforma, tá certo? Então, um aposentado aqui se chama reformado, né? Aqueles que são beneficiários, que têm imóveis alugados também, tá? Comerciais ou residenciais, ou então agrícolas. Tem um caso de um cliente, por exemplo, que ele tem arrendado um imóvel rural para o governo, por exemplo, para colocar aquelas placas solares, sabe? Isso é um contrato de arrendamento, um contrato de aluguel que também está dentro desses rendimentos aqui, né? Portadores beneficiários de rendimentos também está dentro. Quem mais? Aqueles que têm rendimentos empresariais. Não é qualquer rendimento empresarial, não é o Prolabore, tá? Tem um rendimento empresarial específico, né? Distribuição de lucros, né? Da pessoa jurídica para a pessoa física, também cai nessa classificação de rendimentos, beneficiários de rendimentos. Também a aplicação financeira, né? Você aplica lá, no Brasil tem lá 1 milhão aplicado e aquilo rende para você tanto por mês, 10, 15 mil reais por mês. Esse valor também é tido como dentro desses rendimentos que preenche o requisito para o visto D7 em Portugal. Temos também, eu tô com uma lista, porque tem muitos, né? Eu tô falando das possibilidades que já apareceram, porque ainda deve existir outras, né? Pensionista, né? Eu falo pensionista direto. Aquela pessoa que recebe, não é aposentado, mas recebe uma pensão do marido que faleceu, por exemplo, ela recebe pensão para o filho menor, vamos supor, dela é uma pensionista indireta, recebe uma pensão para o filho menor, mas é ela que gere. Então, ela é uma pensionista indireta, pode pedir também, pode fazer, eu já fiz, tá? Então, essa pessoa que tem esse rendimento, que não pode ser inferior a um salário mínimo para uma pessoa, ela pode solicitar um visto para residir em Portugal, tá certo? E aí, além disso, né, tem que estar comprovado, tá, gente? Precisa estar declarado, precisa estar mostrado na conta corrente, precisa estar na declaração de renda, precisa ter documentos disso. Quais são os documentos? Por exemplo, se eu alugo um imóvel que me dá essa renda, né? O imóvel precisa estar no meu nome, o contrato de aluguel tem que estar no meu nome, esse aluguel tem que estar declarado, né, no imposto de renda. Então, isso tudo precisa estar documentado. Os planetas precisam estar alinhados, como eu falo, né? São alguns planetas que precisam estar alinhados. Então, se todos estiverem alinhados, eles não vão negar o visto para essa pessoa. E depois disso ainda, outro requisito é ter uma conta bancária aberta em Portugal, uma conta portuguesa. Essa conta portuguesa, ela precisa ser aberta por procuração, se a pessoa não vem até aqui, né? Precisa ser aberta por procuração e tem que ser enviado um valor que precisa ser comprovado no momento que envia o visto para o consulado, que é no total de 12 vezes o salário mínimo, quando é para uma pessoa. Esse valor, ele varia de acordo com o tamanho da família, né? Tem uma portaria que normatiza a quantidade de dinheiro ou a quantidade de salários, o percentual de salários que é necessário para cobrir a despesa de uma pessoa, de 1,5, de um monte de criança, tá certo? Então, dizendo aí, para uma pessoa é um salário mínimo de Portugal, hoje 820 euros, que se vem o seu cônjuge, mais 50% do salário, e para cada filho menor, 30% do salário. Então, se soma e faz o valor que tem que ganhar mensalmente. Normalmente, uma família com 4 pessoas, pai, mãe e 2 crianças e 2 filhos menores, dá em torno de uns 1.600 e poucos euros, certo? Então, tem que comprovar que recebe lá no Brasil, lá no país de origem,
os 1.600 euros na outra moeda e também precisa comprovar que tem aqui depositados 12 salários mínimos, os 12 valores desse em euros na conta bancária em Portugal. Então, para que é esse dinheiro? Esse dinheiro é para sua chegada. Você vai precisar, vai precisar para fazer um arrendamento, para dar uma garantia de arrendamento, para comprar um móvel, para fazer uma matrícula de criança, para passear, porque afinal de contas você vai querer passear. Tudo você tem que se adaptar, tem que fazer compras, tem uma série de coisas. Então, esse dinheiro inicial é como se fosse um socorro inicial que você se dá. Então, isso é um requisito, tá certo? Para que tenha essa, juntamente com o D2, que eu falei lá, o empresarial, que tem que abrir a empresa, são os vistos que precisa ter conta aberta em Portugal, tá certo? O restante não. Então, você abre essa conta, faz esse depósito, junta mais um bocado de documento comprovando esses rendimentos e manda lá. Vindo o visto, a mesma coisa, recebe o visto, vai para a entrevista já em território, apresenta os documentos que tem que apresentar na entrevista, vai sair já com a promessa de receber o seu cartão, que esse cartão válido aí por 2 anos, tá certo? Então, o visto D7, ele é para aquelas pessoas que oferem rendimentos que não dependam de trabalho, tá bom? Aqueles que dependem de trabalho, que seria um pro labore, entra em outro visto, tá? Que vai ser um próximo vídeo que eu vou gravar, que são os nômades, né? Aqui nômadas digitais. Então, aquela pessoa que faz a gestão do seu negócio à distância, ou que presta serviço à distância. Mas esse é decorrente de rendimentos, mas esse aqui, o D7, esses rendimentos independem do trabalho. Você não tem que estar trabalhando para oferi-los, tá certo? Então, esse é o D7. Então, por isso que parece que é uma aposentadoria, né? A pessoa meio que não trabalha para ganhar. É mais ou menos isso, tá bom? Espero que eu tenha tirado essas dúvidas aí com vocês. Então, até a próxima. Curte aí e compartilha.